Joaquim, o camponês humilde que sofreu a inveja de um patrão cruel, viu como sua terra seca florescia milagrosamente enquanto o vale morria de sede. Esta história mostrará que, quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo o seu destino. Fique até o final e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Sob o sol de Sonora, o solo estalava sob seus pés. Com sua camisa remendada e seu cão fiel, Joaquim caminhava entre sulcos de terra morta, sentindo o pó amargo na garganta enquanto o vento seco uivava sobre sua parcela, onde a esperança parecia ter evaporado há muito tempo. Às 4 da manhã, muito antes de o sol de Sonora despertar, Joaquim já está em pé dentro de sua humilde cabana de adobe. O ar frio da madrugada castiga seus ossos, mas ele se move com a calma de quem não tem nada além de tempo. Seu ritual diário começa com uma xícara de café preto servida em sua caneca de barro lascada. Sentindo o calor do líquido descer pela garganta seca, enquanto o fiel morde um canto de seu cobertor velho, Joaquim calça suas botas gastas, cujas solas já estão finas, preparando-se para a seca. Enquanto caminha em direção ao poço quase vazio, as lembranças de tempos melhores fluem como a água que hoje lhe falta. Lembra-se de sua amada esposa, Maria, e de como seu riso costumava encher os campos que agora permanecem em um silêncio sepulcral. Desde que a febre a levou, há 10 anos, Joaquim tem trabalhado estas terras com uma solidão que pesa mais que qualquer saco de sementes. Não há rancor em seus olhos castanhos, apenas uma profunda aceitação de que a vida tira tanto quanto dá. Olha para suas mãos, marcadas por cicatrizes de invernos duros e verões implacáveis, mas firmes. Em um canto escuro da casa, diante de uma imagem gasta da Virgem de Guadalupe, queima uma vela cuja luz treme com a corrente de ar. Joaquim se ajoelha com esforço, afundando os joelhos no chão de terra batida, e sussurra palavras que só o vento escuta. Não pede riquezas nem luxos, apenas a força necessária para não desfalecer diante da fome que já começa a rondar sua mesa vazia. Senhor, Tu conheces meu coração e minhas necessidades antes que eu as diga. Murmura com voz suave, mas firme. O aroma de cera velha perfuma o ambiente. O silêncio da manhã é quebrado pelo ronco de uma caminhonete de luxo que levanta uma nuvem de poeira cegante. Do veículo desce o Dr. Heitor, exibindo suas botas de couro de avestruz que brilham sob o primeiro raio de sol. Suas mãos, suaves e sem uma única bolha de trabalho, mexem em um relógio de ouro pesado, enquanto ele observa com desprezo a pequena parcela de Joaquim. Heitor é o dono de quase todo o vale. Um homem que mede o valor humano pelo tamanho de seus estábulos e pela profundidade de seus bolsos cheios. Na praça da cidade, diante dos vizinhos que guardam um silêncio temeroso, Heitor ri às gargalhadas da fé do velho camponês. Olhe para você, Joaquim, fala com o céu, mas o céu só te responde com fogo e miséria. Grita enquanto aponta para as plantas murchas do pobre ancião. A humilhação pública dói mais que um golpe físico, mas Joaquim se mantém ereto, com o chapéu contra o peito e os olhos fixos no chão rachado. Ninguém se atreve a defendê-lo enquanto o doutor afirma que a terra logo será dele, pois a pobreza não conhece milagres. Naquela noite, o frio do deserto mexicano infiltrou-se pelas frestas da cabana, chegando até os ossos de Joaquim. Não havia fogo no fogão, nem pão na despensa. Apenas o som do vento que uivava entre os cactos, como um lamento esquecido. Joaquim encolheu-se ao lado de Fiel, sentindo o corpo dolorido pelas humilhações do Dr. Heitor, que pesavam mais que a fome. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo estalo da madeira seca. Na escuridão, Joaquim se perguntou se seu sacrifício de anos havia sido em vão, enquanto as sombras dançavam nas paredes. Ao amanhecer,
Joaquim lavou o rosto com o último resto de água estagnada, recusando-se a perder sua dignidade apesar da miséria. Suas mãos, mais rachadas que o próprio solo, acariciavam com ternura as folhas secas de sua última fileira de hortaliças, plantas que pareciam cadáveres vegetais. Os vizinhos passavam e zombavam, dizendo que ele cuidava de lixo, mas ele lhes respondia com um cumprimento amável. Este pouco que tenho é o que Deus me encarregou, dizia enquanto vertia algumas gotas de água sobre a raiz morta. Sua roupa estava suja, mas seu espírito continuava tentando se manter de pé. Os dias passaram e o sol não deu trégua, transformando a parcela em um forno de pó cinzento. Joaquim sentia que sua fé desmoronava como um torrão de terra seca. "Onde estás, Senhor?" perguntava-se com os olhos nublados pelo cansaço extremo. Suas forças o abandonaram no meio do campo, caindo de joelhos diante dos sulcos estéreis. O doutor Heitor passou novamente, rindo de sua caminhonete climatizada, chamando-o de louco por continuar ali, pela primeira vez em décadas. Joaquim não sentiu a paz de sua oração matinal, mas um vazio imenso que ameaçava devorar sua alma. "Por que permites isso?" gritou Joaquim ao céu, com a raiva quebrando sua voz. "Fui honesto, trabalhei até sangrar e só recebo desprezo." Mas logo o enojo virou pranto. De joelhos, soluçou com o peito agitado, confessando que não podia mais. "Perdoa-me, meu Deus. É que a dor me cega", sussurrou buscando clemência. "Faz de mim o que quiseres. Apenas dá-me força para seguir." De repente, um silêncio profundo envolveu o vale. O peso em seus ombros desapareceu de forma mágica e uma paz inexplicável encheu seu coração, embora a terra continuasse igual de seca e morta por fora. Inspirado por essa paz, Joaquim pegou seu balde velho e caminhou léguas até o riacho seco, raspando o fundo para conseguir um pouco de lodo úmido. Com uma ternura infinita, começou a colocar esse barro sobre as raízes de suas plantas mortas, falando com elas como se fossem filhos queridos. O doutor Heitor o viu de sua varanda de mármore e mandou seus capatazes zombarem dele, gritando que ele estava regando cinzas com suor inútil. Joaquim os ignorou completamente, focado unicamente em dar seu último fôlego àquela terra que todos desprezavam, mantendo seu coração firme na promessa invisível. Naquela mesma tarde, enquanto o sol se punha atrás dos morros vermelhos, Joaquim notou algo que fez seu pulso saltar. Uma pequena folha de sua horta, que ontem estava cinza e quebradiça, mostrava uma borda de cor verde esmeralda, quase imperceptível. Aproximou-se tremendo, tocando-a com a ponta do dedo como se fosse quebrar por ser um sonho. "Será que ouviste o meu pranto, Senhor?" pensou com o coração martelando contra as costelas. Não era uma colheita ainda, apenas um ponto de vida no meio da morte, mas foi o suficiente para que desse graças entre lágrimas. Ao amanhecer seguinte, o ar não cheirava a poeira, mas a vida. Joaquim saiu de sua cabana e ficou paralisado. Uma nuvem solitária, escura e densa, flutuava exatamente sobre sua pequena parcela, derramando uma chuva rítmica que não tocava o solo de seus vizinhos. O som da água batendo na terra seca era como uma música celestial que fazia vibrar o solo rachado. Com o coração acelerado, Joaquim afundou suas mãos no lodo fresco, sentindo a umidade bendita que penetrava em sua pele ressecada, enquanto as pequenas folhas verdes brotavam diante de seus olhos com uma força sobrenatural e inexplicável. Dom Pedro, um vizinho de bom coração que passava pelo caminho real em direção à cidade, parou de repente ao ver a cena incrível. Seus olhos se arregalaram ao observar aquele pedaço de paraíso verde cercado pelo deserto cinzento que consumia o resto do vale. "Isto é impossível, Joaquim. Isto é um milagre de Deus", exclamou Pedro enquanto se benzia com devoção absoluta. A notícia começou a correr como pólvora pelas ruelas de Sonora.
atraindo os curiosos que não acreditavam que o homem mais pobre tivesse a terra mais fértil do mundo. Diante do espanto coletivo, Joaquim não mostrou soberba nem orgulho, mas ajoelhou-se no meio do barro para elevar uma oração de profunda gratidão ao céu. Não sou digno de tanto, Pai meu, mas obrigado por não soltar minha mão na tormenta da miséria. Sussurrou com lágrimas, percorrendo suas bochechas sulcadas pelo sol. Apesar da bênção evidente, o velho camponês não parou de trabalhar. Ao contrário, cuidou de cada broto com mais esmero do que antes, compartilhando a água bendita com seu fiel cão e mantendo seu espírito ancorado na simplicidade que sempre o caracterizara. E você, antes de continuar com esta história, quero te fazer uma pergunta muito importante para mim. O que você faria no lugar de Joaquim? Você se renderia à seca ou continuaria lutando com fé pelos seus sonhos? Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião sincera. E deixe-me te contar algo impressionante. 95% das pessoas que veem estas histórias ainda não são inscritas no canal. Se você é uma delas, anime-se a se inscrever agora mesmo para fazer parte da nossa família. De verdade, muito obrigado por estar aqui me acompanhando hoje nesta jornada. Com o passar dos dias, a bênção tornou-se maior e mais visível para todos os habitantes do vale. As hortaliças de Joaquim cresceram até atingir tamanhos que desafiavam a lógica biológica. Os tomates eram vermelhos como sangue e as abóboras brilhavam sob o sol como se fossem feitas de ouro maciço. O perfume da vegetação fresca atraía os pássaros, criando um oásis de som e cor no meio da desolação do deserto de Sonora. A comunidade inteira começou a reconhecer que o que ocorria naquela pequena parcela não era sorte, mas uma intervenção divina manifesta. A prosperidade chegou logo à vida do ancião, permitindo-lhe comprar alimentos nutritivos e consertar as vigas de sua velha cabana que estavam prestes a desabar. Pela primeira vez em muitos anos, Joaquim pôde comprar ferramentas novas e roupas limpas, embora tenha mantido seu estilo de vida modesto e seu coração aberto. O mais bonito foi ver como ele distribuía cestas cheias de frutos para as famílias que mais sofriam com a seca, demonstrando que a verdadeira riqueza consiste em dar o que se recebe do céu. Sua casa tornou-se um refúgio de esperança para os vizinhos desamparados. A notícia do milagre finalmente chegou aos ouvidos do Dr. Heitor através das fofocas de seus próprios peões na mansão. A princípio, o latifundiário riu com arrogância, afirmando que eram apenas exageros de gente ignorante e supersticiosa que não entendia de agricultura moderna. No entanto, a curiosidade mórbida e a inveja começaram a corroer seu juízo enquanto observava seus próprios campos amarelados e moribundos. Incapaz de se conter, decidiu dirigir sua caminhonete até a propriedade de Joaquim para verificar com seus próprios olhos aquilo que todos chamavam de o Jardim de Deus, no vale. Ao chegar, Heitor desceu do veículo e ficou mudo ao sentir o ar fresco e úmido que emanava da parcela de seu vizinho. Como é possível que sua terra seja um jardim enquanto a minha morre de sede? Perguntou com a voz carregada de uma inveja que não podia ocultar. Joaquim, sereno e sem um pingo de rancor, olhou-o nos olhos e respondeu: "O senhor julgou pela aparência, doutor, mas Deus viu a necessidade que o senhor ignorou." Furioso com a resposta, Heitor partiu em silêncio, planejando em sua mente escura como arrebatar de Joaquim aquela bênção. Ramon, o capataz de confiança do doutor Heitor, não conseguiu dormir após ver seu patrão tentar sabotar o poço de Joaquim sob o manto da noite. O peso da injustiça era uma carga grande demais para sua consciência cansada de tanto abuso. Ao ver a bondade de Joaquim distribuindo frutos, Ramon decidiu que o silêncio era cumplicidade e procurou o comissário local para contar cada detalhe do plano malvado. Com voz trêmula, mas decidida,
Revelou como o doutor havia tentado destruir o milagre porque não suportava que um homem pobre tivesse mais favor divino que ele mesmo. A praça de Sonora encheu-se de murmúrios quando o comissário convocou uma reunião urgente sob o grande relógio de pedra. Diante de todos, Ramon repetiu seu testemunho enquanto Heitor gritava insultos, tentando esconder seu medo atrás de uma máscara de arrogância ferida. Joaquim permanecia em silêncio, com uma tristeza profunda nos olhos ao ver a queda de seu inimigo. A verdade, clara como a água da nascente, expôs a escuridão do doutor diante do povo que tanto o temera. As mentiras desmoronaram e o prestígio de Heitor desapareceu, deixando-o nu de honra diante de toda a comunidade. A justiça não tardou a se manifestar de forma implacável sobre a fazenda do doutor Heitor, que perdeu sua fortuna em processos e maus investimentos. Aquilo que ele mais valorizava, seu status e seu poder, desvaneceu-se como a fumaça no deserto de Sonora. Seus empregados o abandonaram e suas terras, antes extensas, tornaram-se um cemitério de ervas secas, refletindo a esterilidade de seu próprio coração ambicioso. Foi uma colheita amarga do que ele mesmo semeara durante anos de soberba. Enquanto isso, a horta de Joaquim continuava florescendo, lembrando a todos que a verdadeira abundância não nasce do ouro, mas da fé. Meses depois, um homem curvado e com roupas simples chegou à porta de Joaquim. Era Heitor, buscando um perdão que não sentia merecer. Com a voz quebrada e lágrimas de arrependimento genuíno, confessou sua crueldade e pediu uma oportunidade para começar de novo. Joaquim convidou-o a entrar, oferecendo-lhe um jarro de água fresca e um olhar cheio de compaixão. "Eu te perdoo, irmão, porque o rancor é uma corrente que não quero carregar", disse o ancião com ternura. O perdão de Joaquim foi o milagre final, curando uma alma que o dinheiro nunca pôde salvar do vazio e da amargura. A vida, no rancho de Joaquim, transformou-se em um testemunho vivo da providência divina que nunca esquece os seus. Com os frutos de sua colheita milagrosa, conseguiu reconstruir sua pequena cabana, transformando-a em uma casa digna com telhados fortes que já não temiam as tempestades do deserto. No entanto, sua maior alegria não foi o dinheiro, mas ver como sua generosidade alimentava as famílias mais necessitadas de todo o vale que antes passavam fome. Joaquim contratou jovens locais para trabalhar a terra, ensinando-lhes que o segredo da abundância reside em tratar o solo com respeito e a Deus com devoção. O doutor Heitor, despojado de seus luxos, mas resgatado de sua própria escuridão, encontrou um novo propósito sob a guia paciente daquele homem a quem antes desprezou. Já não vestia seda nem portava ouro, mas aprendeu a afundar as mãos na terra, sentindo o peso real do trabalho honesto que dignifica o ser humano. Joaquim cedeu-lhe uma pequena parcela para que aprendesse a cultivar seu próprio sustento, oferecendo-lhe o apoio que ninguém mais na cidade estava disposto a dar após sua queda estrepitosa. Juntos, demonstraram que o perdão é sempre possível quando o coração decide finalmente abraçar a humildade e a verdade. Sentado sob a sombra de uma frondosa nogueira ao entardecer, Joaquim contemplava o horizonte dourado com uma paz que ultrapassava todo o entendimento humano. Aprendi que Deus não nos dá o que queremos quando pedimos, mas o que precisamos quando estamos prontos para receber. Refletiu enquanto acariciava seu cão fiel com ternura. O caminho foi duro e as lágrimas amargas, mas a fé no impossível foi a semente que mudou seu destino para sempre. Com as mãos juntas em gratidão e uma lágrima de alegria percorrendo seu rosto curtido, Joaquim fechou os olhos sabendo que, enquanto houver fé, nunca haverá terra seca. E assim foi como Joaquim provou que a fé move montanhas, lembrando-nos que o céu sempre tem a última palavra sobre o nosso destino.
Família, obrigado por chegar até o final deste relato. Se você gostou, comente que grande ensinamento esta história te deixou e de que lugar do mundo você está nos acompanhando hoje. Dê o like, compartilhe e inscreva-se agora mesmo, pois vem mais histórias impactantes que Deus está usando para transformar vidas e renovar corações. E não se esqueça de clicar nas histórias que estão aparecendo na sua tela. Você não pode perdê-las por nada no mundo. Nos vemos na próxima.